Boa tarde, Major Zé Eduardo, Natália. Presidente, antes de começar, eu preciso responder, em 2 minutos, serei breve, ataques de maneira sem nenhum sentido feitas aqui, inclusive ao nosso partido, dos trabalhadores. Primeiro dizer, presidente, lamentar o que está acontecendo agora na faixa de Gaza. É de fato muito trágico e preocupante a morte de civis. E dizer que o conflito que está instalado lá já dura 75 anos de opressão, destruição completa, e que a única solução que inclusive nós defendemos em todos os espaços para a paz na região é o reconhecimento do Estado palestino, do direito à autodeterminação dos povos, e que se reverta imediatamente as ocupações e se paralise a expansão dos assentamentos por parte do Estado de Israel. Quero dizer aqui, presidente, que quem tem relação com crime organizado não é o Partido dos Trabalhadores e seus militantes. Inclusive, quem está sendo investigado por manter relações com criminosos é a turma da extrema-direita fascista, com as suas relações pessoais, umbilicais, comparsas dos milicianos e das milícias. Esses sim, criminosos notórios, e vão ser investigados. Eu quero agora começar, doutor Zé Eduardo, Natália, com alguns questionamentos. Primeiro, o senhor deve ter visto, já percebido, que tem umas teses aqui que vão se desmontando. Eu quero ouvir do senhor algumas opiniões enquanto testemunha que estava lá. O senhor acabou de dizer aqui que foi inocentado dos processos, correto? Pode ir. Sim, senhor. Então o senhor foi inocentado. Agora, o que não dá para entender é que o senhor foi inocentado de facilitar a entrada, distribuir água. É isso que foi o processo de sindicância, não é? Foi visto que não houve omissão, não houve participação e tampouco qualquer facilitação da entrada. Ótimo. Que bom. Porque o senhor foi inocentado dessas acusações que essa turma quer imputar ao general G. Dias. A mesma que o senhor foi inocentado. Para eles vale só uma parte. A outra eles insistem nessa tese que é furada, demonstrada e provada aqui pelo senhor, que foi inocentado dessas acusações. Assim como não tem essa tese de que o senhor ou o G. Dias eram infiltrados do presidente Lula ou do PT. Aliás, se a tese de infiltrados vale, é para o lado de lá. Se tinha infiltrado dentro da ação criminosa, golpista, terrorista do dia 8 de janeiro, os infiltrados são da extrema-direita, ligados ao seu Heleno, ao ex-presidente da República. Há, inclusive, investigações que estão sendo avançadas dos Kid Pretos, pela estratégia que o senhor, inclusive, mencionou, de uma parcela, naquele momento das invasões violenta, agressiva e com táticas de operação, inclusive de guerra, apreendidas no Exército e nas Forças Armadas. Gostaria de fazer mais uma pergunta para o senhor, Zé Eduardo. O senhor disse aqui já, mas eu gostaria de reforçar. Você identificou que uma parte dos manifestantes, que nós identificamos não como manifestante, como golpistas, criminosos, vão ser julgados, eram violentos. O senhor confirma que uma parte era violenta? Sim, senhor. E eles entraram no palácio, como? O senhor que estava lá como testemunha, a porta abriu ou eles quebraram, derrubaram os gradis, quebraram vidraça, usaram de armas para poder invadir o Palácio do Planalto? Eles entraram no perímetro do palácio, rompendo os gradis e fazendo com que a tropa recuasse. E depois, no prédio em si, eles entraram pelas janelas de vidro. Como eles quebraram as janelas de vidro e entraram pelas janelas de vidro. Eles quebraram as janelas de vidro. O senhor sabe com o que eles quebraram? Com pedras, com pedaços de ferro, com pedaços de pau. Muito bem, então a porta não se abriu, né? Como se fosse uma entrada do paraíso. Quebraram as portas e os vidros do palácio de maneira violenta. É disso que se trata. Porque tentaram aqui também uma tese de que todo mundo que estava lá estava com a Bíblia na mão rezando e eram completamente inocentes. Não. Usaram da violência para tentar um golpe de Estado, com armas, inclusive, que usaram para quebrar
as vidraças e arrombar as portas dos 3 palácios. Eu quero entrar nesse terceiro tema, porque parece, senhor Zé Eduardo, aqui algumas teses, o foco é só no Palácio do Planalto. Parece que só o Palácio do Planalto foi invadido no dia 8 de janeiro. O senhor estava lá. Foi só o Palácio do Planalto o alvo da violência dos golpistas no dia 8? Não, senhor. Quais outros alvos foram, o senhor conseguiu identificar? Também o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Era de prerrogativa, obrigação do GSI cuidar do Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal Federal? Não, senhor. Não. Então teve um ataque orquestrado aos 3 prédios da República, inclusive o Palácio do Planalto, a qual tinha um dever do GSI proteger, é isso? Eu não sei com relação se foi orquestrado, eu sei que o Palácio foi atacado. Foi atacado ao mesmo tempo. Sim, senhor. O senhor estava lá, viu que os prédios foram atacados. E estudos agora, né, do processo pós o ataque golpista, mostram o estrago que o estrago foi feito nos 3 prédios. A estimativa é que o prejuízo no Palácio do Planalto é de cerca de 4 milhões de reais, no Congresso Nacional de 7 milhões de reais e no Supremo Tribunal Federal de 11 milhões de reais. No Palácio do Planalto até menor, talvez, pelo desempenho do próprio GSI ali, que conseguiu reverter e tinha essa proteção a mais do que os outros 3 prédios. Não curioso é ver que o principal alvo da depredação dos golpistas foram obras de arte, presidente. Talvez pelo desprezo do ex-presidente inelegível Bolsonaro e do bolsonarismo com a cultura e com a arte e com o patrimônio desse país, da história desse país. Senhor Zé Eduardo, quero avançar aqui nas minhas questões. O senhor ingressou quando no Exército? Ingressei no Exército em fevereiro de 2004. Algo parecido com o que aconteceu no dia 8 de janeiro? Presencialmente, não, senhor. Não, ouviu falar na sua formação dentro do Exército de algo parecido, essa invasão aos 3 prédios? Houve os atos em 2013 e 2016. Mas em 2013, os manifestantes ocuparam a Praça dos 3 Poderes, subiram a rampa do Congresso, mas não foi nada equivalente ao que aconteceu no dia 8. Positivo. Ok. Estou perguntando isso, senhor Major Zé Eduardo, porque tem também mais uma tese aqui que está desmontada. O que aconteceu no dia 8 foi também um ato isolado, foi uma manifestação legítima. Nossa tese é que não foi. E teve nos acampamentos em frente ao quartel-general e na omissão do então governo federal sobre os acampamentos, o seu ato embrionário. E não estou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é o diretor-geral da Polícia Federal, o senhor Andrei Augusto. Eu vou tocar aqui, presidente, para que todos possam ver a entrevista do diretor-geral da Polícia Federal. É importante colocar nesse contexto os acampamentos, que ali não tinha senhorinha com Bíblia, ali tinha criminosos, tinha bandidos ali, urdindo um golpe de Estado. Há bombas, dinamite saíram do acampamento lá do quartel-general e que não foi desfeito, enfim, já deveria ter sido desfeito muito antes. Não deveria ter começado. Não deveria ter começado. Eu até brinco que se eu fosse lá declamar Camões, ia chegar alguém com um fuzil e falar: ô maluco, sai daqui que aqui não é lugar de declamar Camões. Mas ele não era pedir golpe. Pedir golpe pode. Os acampamentos foram decisivos. O dia 8 não é um ato isolado, como alguns tentam aqui, e de maneira até curiosa, apresentam fala de um general, dizendo que a fala do general é incontestável. Mas eles mesmos discordam de outro general, Pato Estrela. Precisa saber qual o critério. Eu fico, nesse caso, com a palavra do diretor-geral da Polícia Federal, instituição da qual nós confiamos e respeitamos muito. O segundo, a questão sobre esse tema, Zé Eduardo, é que eu acho que aqui está tendo uma tentativa de desvirtuar o foco, porque eu não sei como é que foi tratado isso no GSO com o senhor, mas não me parece que o problema mais grave é como tentam fazer aqui, só o momento da ocupação dos 3 prédios da República. Mas a questão central é por que teve a chegada dos manifestantes. Eu quero tocar aqui mais um áudio, também do diretor-geral da Polícia Federal,
que mostra que o que estava combinado, inclusive, com o governo do Distrito Federal é que os golpistas não iriam descer. E aí ficou acertado naquela reunião que haveria uma contenção dessas pessoas. Que elas não entrariam na esplanada. Que não entrariam na esplanada. Por meu espanto, logo vi que a coisa não ia dar certo. Então, o que se viu foi, na verdade, a polícia escoltando os criminosos e na barreira de contenção uma brincadeira. Né? Eram meia dúzia de policiais ali com spray e tal, que a coisa não podia funcionar. Senhor José Eduardo, o senhor estava lá presente, aqui como testemunha também do fato. O senhor disse que nunca viu nada parecido. Na sua opinião, na sua experiência, inclusive como membro das Forças Armadas e é treinado, inclusive, para procedimentos desse tipo, o senhor concorda que o grande problema do dia 8 foi permitir que aqueles golpistas que invadiram os 3 prédios da República, e muitos violentos, como o senhor disse, o ideal do processo de segurança, no planejamento de segurança, era não ter permitido que eles chegassem até a Praça dos Três Poderes? Deputado, como testemunha do fato, eu não devo dar a minha opinião. Mas eu posso falar o que eu vi, tá? E, assim, o ideal é que não se chegue. Tudo bem, senhor José Eduardo, não só o senhor, vários membros das Forças de Segurança, das Forças Armadas, do Exército, estiveram nessa cadeira, afirmaram isso. O grande problema de erro de planejamento, e essa é a questão dessa CPI, é por que permitiram que os golpistas violentos descessem e puderem chegar até a porta dos 3 prédios da República, porque tenta inverter mais uma narrativa aqui, negando os fatos. Já foi provado e apresentado nessa CPI. A Força Nacional estava de prontidão, o senhor deve saber, por quê? Quem pode pedir que ela haja é uma pessoa apenas, o governador do Distrito Federal. Tem documento assinado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, colocando a Força Nacional à disposição do governo do Distrito Federal. Mas a Constituição é nítida. Só quem pode autorizar e pedir o uso da Força Nacional é o governador. O governo federal não tem essa prerrogativa e essa autonomia para empregar o uso da Força Nacional sem o pedido expresso do governador. Então, importante também isso aqui ficar, mais uma vez, já foi provado várias vezes, que a tentativa mentirosa, sempre, de tentar inverter a situação, ela não cola. E as investigações que estão ocorrendo nessa CPI em vários lugares estão avançando nessa direção. Não tem inocente preso nesse caso. E por fim, senhor José Eduardo, para terminar aqui minhas questões, meu tempo está acabando, eu queria entrar no tema do reconhecimento da eleição. Porque para nós, parte do que aconteceu e justifica o dia 8 de janeiro se dá também por ações expressas do ex-presidente da República e do ex-comandante do GSI, o senhor Heleno, a qual o senhor já trabalhava com ele, que após a eleição se negaram a reconhecer o resultado das urnas. O presidente, inclusive, de maneira inédita, viajou antes da posse. Quero perguntar ao senhor, disse aqui que foi convocado para a Operação Posse, estava no GSI, qual era o sentimento, naquele momento do GSI, sobre essa situação inédita? O senhor entrou no Exército em 2004. De lá para cá, nunca tinha acontecido. Um presidente da República que não reconhece o resultado da eleição, o GSI que não reconhece o resultado da eleição, e o presidente que viaja e não passa a faixa. Qual que era a opinião que circundava os membros do GSI sobre esses fatos e a manutenção, já dita aqui pelo diretor-geral da Polícia Federal, criminosa de um acampamento em frente ao quartel, que de lá saiu as bombas e vários planejamentos para tentativa de golpe de Estado no nosso país? Deputado, no GSI, no Departamento de Segurança, não se falava em política, né? Se falava nas ações sobre a posse, justamente por ser uma atividade de Estado. De Estado. E passar a faixa é uma atividade de Estado, não é, senhor José? Isso não é na história da... Sim, senhor. E isso não foi feito. O presidente viajou antes, deixou avisado. Isso não é uma questão só política, é também
Mas qual que era a opinião sobre esse fato inédito na história da República Brasileira? Terminado o tempo,